Talvez exista um lugar que você já visitou várias vezes, mas nunca esteve lá acordado. Se você acha que já entende como o mundo funciona, talvez seja melhor repensar isso agora. Bem-vindos ao abismo desconhecido. Talvez esse lugar apareça em noites aleatórias, quando você fecha os olhos sem esperar nada. Um corredor longo demais, uma casa silenciosa demais, uma rua vazia iluminada por postes antigos, uma escada que parece não terminar nunca, um prédio estranho que de alguma forma você conhece intimamente, mesmo sem nunca ter visto aquilo na vida real. E quando acorda, a sensação continua. Você tenta explicar, diz que foi só um sonho, lava o rosto, pega o celular, começa o dia, mas algo fica preso dentro de você. Porque no fundo, não parecia um sonho comum, parecia memória. E se eu te dissesse que milhões de pessoas ao redor do mundo relatam a mesma coisa? Sonhar com lugares desconhecidos, e ainda assim familiares. Ambientes que não existem em mapas, cidades sem nome, casas impossíveis, escolas abandonadas, shoppings vazios, hotéis intermináveis, bairros inteiros onde a lógica parece funcionar de outro jeito, locais que você nunca viu, mas jura já conhecer. O mais estranho não é isso. O mais estranho é que, quando essas pessoas descrevem esses lugares, muitos detalhes se repetem. Corredores amarelados, piscinas internas silenciosas, escadas que levam a andares errados, portas que não deveriam estar ali, janelas mostrando paisagens incompatíveis, salas enormes completamente vazias, e uma sensação constante de que algo observa, sem aparecer. Por anos, essas histórias foram tratadas como coincidência, até que a internet começou a conectar pessoas que nunca se viram, mas sonhavam com cenários assustadoramente parecidos. Pense nisso por um segundo. Como pessoas de países diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, descrevem estruturas semelhantes sem nunca terem conversado antes. Seria influência coletiva? Arquitetura comum? Símbolos do inconsciente? Ou existe algo acontecendo enquanto dormimos que ainda não entendemos? Porque talvez o sono não seja apenas descanso, talvez seja travessia. Imagine a cena. Você dorme normalmente. O quarto está silencioso, o corpo desacelera, a respiração afunda. A consciência começa a se soltar do mundo comum e então você chega. Não sabe como chegou, nunca vê a entrada. Você simplesmente está lá, uma rua larga e vazia, coberta por uma névoa baixa. Prédios antigos dos dois lados, nenhum carro, nenhuma pessoa. Apenas o som distante de vento passando entre estruturas enormes. Você anda, sabe para onde ir, mesmo sem saber onde está. Vira à esquerda, depois à direita, desce 3 degraus, entra por uma porta de metal e encontra uma piscina interna iluminada por lâmpadas fracas. A água está parada, quente demais, silenciosa demais. Você sente que já esteve ali centenas de vezes. Então acorda, suando, com o coração acelerado e uma pergunta impossível martelando na mente. Como eu conhecia esse lugar? Esse tipo de relato é mais comum do que parece. Pessoas afirmam voltar para os mesmos cenários em sonhos recorrentes por anos. Algumas aprendem atalhos, outras reconhecem bairros inteiros. Há quem diga ter rotina nesses lugares, como se, ao dormir, continuasse outra vida em outro espaço. Alguns chamam isso de coincidência mental, outros chamam de mapa interno, e há quem chame de algo muito mais perigoso, porque nem todos esses sonhos são neutros. Muitos descrevem medo sem motivo claro. Não o medo de monstros ou perseguições, mas um medo antigo, silencioso, quase biológico, como se o próprio ambiente fosse errado, como se a arquitetura emitisse ameaça. Corredores longos demais causam desconforto, salas vazias demais parecem hostis, escadas estreitas geram urgência. Portas entreabertas parecem convites que não deveriam ser aceitos. Seu cérebro reage a espaços antes mesmo de entender por quê. Talvez por isso certos sonhos pareçam tão intensos. Eles falam uma língua anterior às palavras. Mas existe uma camada ainda mais estranha. Há pessoas que relatam encontrar desconhecidos recorrentes nesses lugares. Não monstros, não criaturas, pessoas. Um homem parado no fim do corredor. Uma mulher sentada sempre no mesmo banco. Uma criança observando de uma janela alta.
Figuras silenciosas que nunca atacam, apenas aparecem, e toda vez que surgem, o sonho muda. O clima pesa, acordar fica mais difícil, o coração dispara. Agora imagine o impacto disso quando alguém descobre que outras pessoas sonham com figuras semelhantes. É aí que o mistério cresce. Porque o cérebro individual pode inventar cenários, pode remixar memórias, pode produzir símbolos. Mas por que padrões compartilhados aparecem tantas vezes? Uma explicação possível está no inconsciente humano. Durante o sono, especialmente em certas fases, o cérebro organiza emoções, limpa excessos, consolida memórias e simula ameaças. Ele mistura lugares vistos de relance, filmes esquecidos, corredores de escola, hotéis antigos, hospitais, prédios públicos, shoppings vazios e medos profundos. O resultado pode ser um cenário novo, formado por pedaços reais, uma cidade feita de restos, uma casa construída com lembranças, um labirinto montado com ansiedade. Isso explicaria muita coisa, mas talvez não tudo, porque alguns relatos têm detalhes desconfortáveis demais. Pessoas que sonham repetidamente com um lugar e anos depois entram em um prédio real extremamente parecido. Gente que reconhece uma rua em outra cidade sem nunca ter ido lá. Pessoas que desenham um ambiente e encontram imagens semelhantes depois. Coincidência? Memória esquecida? Informações absorvidas sem perceber? Ou algo mais? Seu cérebro capta milhares de detalhes por dia sem que você note conscientemente. Fachadas vistas pela janela, fotos rolando rápido no celular, cenas de filmes, notícias, viagens de infância. Tudo pode ser armazenado e reaparecer transformado no sonho. Então, às vezes, não é premonição, é arquivo escondido. Mas existe uma pergunta mais profunda. Por que certos lugares retornam? Por que não sonhamos sempre com praias bonitas e campos tranquilos? Por que tantos sonham com aeroportos vazios, escolas antigas, hotéis confusos, metrôs sem destino, casas enormes abandonadas? Talvez porque esses lugares simbolizem estados internos. Aeroportos representam transição. Escolas representam julgamento e aprendizado. Hotéis representam identidade temporária. Metrôs representam caminhos automáticos. Casas representam a mente. Porões guardam o que reprimimos. Sótãos guardam o que esquecemos. Quartos fechados guardam o que evitamos. Se isso for verdade, alguns sonhos não mostram lugares externos. Mostram você. E aqui tudo muda. Porque talvez aquela casa estranha com portas trancadas seja sua própria mente tentando falar. Talvez o corredor interminável seja uma fase da vida em que você sente que anda, mas não chega. Talvez a piscina silenciosa represente emoções profundas que você observa, mas não entra. Talvez a cidade vazia seja solidão. Talvez o elevador quebrado seja crescimento interrompido. Talvez o quarto escondido seja um talento abandonado. Talvez o estranho no fim do corredor seja uma parte sua que você evita encontrar. Quando entendemos isso, o mistério fica ainda mais poderoso, porque deixa de ser sobre onde eu fui dormindo e vira o que dentro de mim está tentando aparecer. Mas calma, ainda existe algo que muita gente sente e quase ninguém comenta. A sensação de que, nesses sonhos, você está mais consciente do que acordado. Já percebeu isso? Alguns sonhos parecem borrados e absurdos. Outros têm nitidez emocional assustadora. Cheiros, temperatura, textura, noção de espaço, lembranças dentro do próprio sonho. Você sabe onde fica a saída, sabe onde não deve entrar, sabe quem evitar. Como se existisse continuidade entre uma noite e outra. Isso acontece porque o cérebro cria consistência narrativa. Ele adora padrões. Quando um cenário se repete, ele passa a tratá-lo como conhecido. Assim nasce a impressão de mundo persistente. Mas para quem vive, parece outra realidade. E talvez por isso tantas pessoas ficam abaladas. Porque se um lugar inexistente consegue provocar emoções reais, então qual é a fronteira entre real e imaginado? O medo sentido em sonho é real. O alívio ao acordar é real. As lágrimas são reais. O coração acelerado é real. O trauma pode ser real. A inspiração também. Então, mesmo que o lugar não exista no mapa, ele existiu em você e isso basta para transformá-lo. Existem artistas que criaram obras inteiras baseadas em cidades dos sonhos. Escritores que construíram livros a partir de ruas que visitavam dormindo.
cientistas que resolveram problemas após imagens oníricas, pessoas comuns que tomaram decisões importantes porque um sonho repetido mostrou algo que acordadas ignoravam. Talvez a mente use metáforas porque sabe que você não ouviria de forma direta. Talvez o sonho diga em cenário o que você rejeita em palavras. Por isso, da próxima vez que sonhar com um lugar estranho, não pergunte apenas o que significa. Pergunte como eu me senti lá. Perdido? Observado? Livre? Preso? Curioso? Com medo? Em paz? Porque a emoção costuma ser a chave. Uma casa bonita com sensação ruim vale mais do que qualquer decoração. Uma rua escura com paz profunda diz mais do que a aparência. Seu inconsciente fala por atmosfera. Agora imagine outra cena. Você sonha com uma estação vazia. Trens chegam e partem. Você fica parado, sem entrar em nenhum. Sonha isso várias vezes por meses. Na vida real, está adiando decisões importantes. Emprego, relacionamento, mudança, conversa necessária. Talvez seu cérebro esteja gritando através de trilhos, ou talvez apenas criando coincidências que você interpreta depois. E sabe de uma coisa? Mesmo que seja isso, ainda pode ajudar, porque significado também se constrói. Se um sonho te faz enxergar algo verdadeiro sobre sua vida, pouco importa se veio de mistério cósmico ou atividade neural. O efeito pode ser valioso do mesmo jeito, mas existe o lado sombrio. Há pessoas que se prendem tanto a mundos de sonho que começam a desprezar a realidade. Preferem dormir, buscam voltar para lugares imaginários. Esperam respostas mágicas. Deixam de agir acordadas. Isso é perigoso, porque o sonho pode revelar, mas não substitui viver. Nenhuma cidade noturna resolverá a conversa que você evita. Nenhum corredor infinito pagará suas contas. Nenhuma figura silenciosa curará sua dor por você. O mapa interno pode mostrar caminhos, mas quem anda é você. Talvez essa seja a grande revelação. Esses lugares que você visita dormindo não estão pedindo adoração, estão pedindo atenção, não para o outro mundo, mas para este. Se isso tocou em algo dentro de você, escuta com atenção. Nem todo sonho é mensagem, nem todo símbolo é profundo, nem toda coincidência é destino, mas às vezes, no meio do ruído, a mente encontra formas estranhas de dizer verdades simples. Você sente falta de si. Você precisa mudar. Você está ignorando algo importante. Você quer recomeçar. Você tem medo de crescer. Você sabe o próximo passo e está adiando. Talvez por isso certos lugares voltam tantas vezes. Não porque querem assustar você, mas porque representam assuntos não resolvidos. E aquilo que não resolvemos, retorna. Em pensamentos, em padrões, em relações, em sonhos, até ser encarado. Então aqui está a pergunta final. Se hoje à noite você voltasse para aquele lugar estranho que sempre aparece, o que encontraria lá esperando por você? Uma resposta? Uma memória? Um medo? Ou a versão de você que ficou para trás? Porque talvez não sejam cidades misteriosas. Talvez sejam convites, portas internas, disfarçadas de corredores, mensagens vestidas de arquitetura, verdades escondidas em quartos silenciosos. Da próxima vez que acordar, lembrando de um lugar que nunca viu, não descarte tão rápido. Anote, observe, perceba padrões e, principalmente, olhe para a sua vida. Às vezes, o mapa mais estranho não leva para outro mundo, leva de volta para você. Se esse vídeo mexeu com algo que você sente há anos, comenta qual lugar impossível aparece nos seus sonhos. Talvez outras pessoas também conheçam esse mesmo lugar. Compartilha com alguém que vive sonhando coisas estranhas. Talvez você esqueça esse vídeo, mas é bem provável que alguma dessas ideias não saia mais da sua cabeça. Se inscreve agora, porque o próximo pode ser ainda mais difícil de ignorar.